A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém, irmãos? Eu quero, nesse dia, poder compartilhar com você algo muito importante da Palavra de Deus. Lendo esses dias, dando aula nesses dias sobre evangelismo, o Senhor queimou no meu coração sobre essa necessidade de que eu e você possamos ser pescadores de homens. E a Palavra de Deus diz aqui, no livro de Mateus, no capítulo 4, versículo 19, e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus estava dizendo isso para Pedro, para André, que iriam fazer deles pescadores de homens. Sabe, esse é o desejo de Deus, que eu e você possamos compartilhar a palavra de Deus para os perdidos, que nós possamos alcançar os perdidos. E hoje eu quero compartilhar com você um método muito simples, chamado diagrama de evangelismo, para que você possa evangelizar os seus amigos, os seus parentes, de uma forma simples, de uma forma através do relacionamento, não através de um panfleto, não através de algum outro método, mas algo simples, algo que você vai ter um contato pessoal com a pessoa, que você vai ter uma proximidade com as pessoas. Então eu quero que você fique bastante atento aí, nós vamos passar os PowerPoints, os slides aqui, e eu quero que você veja, reveja, e que mais do que isso, você pratique, que você leve as pessoas ao alvo principal, que é entregar a vida para Jesus. Só assim elas podem ser salvas, amém? Então, se segure aí, vamos comigo aí nesses slides, que ao final você vai estar afiado para pregar o Evangelho de Jesus de uma maneira muito simples e de uma maneira muito eficaz, amém? Então, aguarde aí. Então, queridos, como eu havia dito, nós vamos aprender de uma forma bastante simples como compartilhar do Evangelho, como falar de Jesus para as pessoas de uma forma muito simples, através do seu relacionamento. Então, quero deixar aqui algumas dicas. Primeiro, evite usar folhetos impressos. Eles nos tornam, na verdade, um palestrante, não um amigo que quer compartilhar algo importante. Então, só lembrando que o nosso desejo é compartilhar o Evangelho para todos, mas em especial para aqueles que estão mais perto de nós, né? No lugar disso, aprenda a compartilhar através do diálogo. Use um pedaço de papel em branco, discuta em vez de fazer uma palestra. Então, o que eu quero compartilhar aqui com você hoje é uma forma muito simples de você poder testemunhar do Evangelho, usando simplesmente um pedaço de papel e tendo ali uma conversa com seu colega de trabalho, com alguém da sua família, de uma forma bem simples. Então, olha só, comece compartilhando o seu próprio testemunho, como uma forma de introduzir o Evangelho. O que tem que ter nesse testemunho? Primeira coisa que você precisa saber, o seu testemunho, sim, é importante, a experiência que você teve com Deus, sim, é importante, mas ela não é o evangelismo. O evangelismo é muito mais do que o seu testemunho. Evangelizar é levar a pessoa a ter uma experiência com Deus e entregar a vida para Jesus. O seu testemunho é simplesmente o começo. Então, a primeira coisa que você deve fazer, relate como era a sua vida antes de se encontrar com Jesus. Então, talvez você era alguém que teve uma vida promíscua, ou você era envolvido com prostituição. Conte como era a sua vida antes. Olha, eu era uma pessoa que tinha muitos problemas pessoais, eu era uma pessoa que tinha problema com droga, eu era uma pessoa que tinha problema na minha família, eu me sentia rejeitado, eu tinha um problema de depressão, ou eu tinha uma enfermidade muito grave. Depois disso, relate como que você percebeu a necessidade, então, de ter encontro com Deus, de se entregar para Jesus. Então, normalmente é quando você chegou a tomar essa decisão. Não, eu preciso de Jesus. A única forma agora, a única saída é Jesus. Por exemplo, você tinha um problema com bebida, por exemplo. Então, você, às vezes, percebeu que precisava de Jesus quando sua família te deixou, quando você já estava aí na sarjeta, dormindo na rua. Então, você caiu em si e percebeu, então, a necessidade de ter esse encontro com Jesus, conhecer Jesus. Agora, então, você vai compartilhar, depois disso, como que você recebeu a Cristo na sua vida. Ah, foi através de uma pregação? Ah, foi através de um evento evangelístico? Ah, foi através de um encontro com Deus? Como que você, então, teve acesso à palavra de Deus e como que, então, você se encontrou com Deus? Como que você, então, entregou sua vida para Jesus? Depois disso, mais importante, então você compartilhar como que está a sua vida hoje, caminhando com Cristo. Então, às vezes, como usando o exemplo do alcoolismo, né? Uma vez que você, então,
entendeu que você precisava ter um encontro com Deus, você então foi para o encontro, ali você ouviu a palavra de Deus, então se decidiu pelo Senhor, e o Senhor entrou na sua vida, te libertou, encheu a sua vida com o amor dele, e você então se tornou uma pessoa liberta do álcool. E hoje então você tem a sua família restaurada, Deus restaurou a sua família, Deus te libertou, hoje você tem paz, hoje você tem alegria. Então isso é compartilhar de como está a sua vida hoje. Então isso é muito importante, esses 4 passos é muito importante para o seu testemunho. Lembrando que isso é só a introdução do que nós queremos propor, né? Então como que nós vamos introduzir esse assunto do evangelismo, né? Através de um diagrama muito simples, que nós chamamos de diagrama de evangelismo. Então, uma vez que você compartilhou com a pessoa do seu testemunho, provavelmente ela vai ficar interessada em conhecer, em saber como que foi essa experiência. Então, você vai perguntar para ele, você gostaria de ter essa mesma experiência? Você gostaria de ter uma experiência com Deus, de ter a sua vida transformada, ter a sua vida salva? Se a pessoa demonstrar de fato interesse, você então vai fazer esse diagrama. Primeira coisa, eu quero colocar aqui abaixo, você vai ver que aqui tem uma descrição de tudo aquilo que eu vou estar falando, como você deve fazer. Então, isso aqui você não precisa preocupar em colocar no papel. Você só vai colocar aquilo que vai estar aqui nessa parte superior aqui, que nós vamos falando aí, e você vai anotar no papel. Então, primeira coisa, escreva a palavra Deus no canto superior esquerdo dessa folha em branco. Depois disso, você vai colocar algumas atribuições, ou nomes do Senhor. Então, por exemplo, Deus, ele é o Todo-Poderoso. Deus, ele é uma pessoa. Ele é o amor, ele é aquele que pode todas as coisas, ele é fiel, ele é maravilhoso. Então você vai mencionar alguns aspectos a respeito de Deus. Feito isso, você então vai colocar uma barra aqui em cima, e ao lado do nome da palavra Deus, você vai colocar a palavra homem. Então acrescente a palavra homem ao lado da palavra Deus. E mostre que Deus, sendo pessoa, criou o homem para se relacionar com ele. Você pode até citar o versículo de Gênesis 1:28. Onde a palavra de Deus diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então Deus criou o homem à imagem e semelhança, por quê? Porque Deus deseja se relacionar com o homem. Porque você só pode ter relacionamento com o seu semelhante. E Deus então criou o homem à sua imagem e semelhança para que pudesse então se relacionar com ele. Porque Deus ama o homem. Feito isso, você vai colocar uma seta e vai colocar a palavra vida aqui no canto superior direito. Então você vai falar que, olha, Deus criou o homem para a vida. O desejo de Deus é que o conteúdo do homem fosse a própria pessoa do Senhor. Então o homem pudesse ter vida, e vida em abundância. Então, escreva a palavra vida no canto superior direito e coloque a seta ligando a palavra homem a ela, indicando que Deus criou o homem para a vida. Explique que o homem foi criado para a vida, e não para a enfermidade, para a miséria, para o fracasso, para a opressão e a morte. O homem iria desfrutar de vida ao se relacionar com Deus. Então você está expondo o evangelho de uma forma simples, acompanhando isso num papel, escrevendo isso num papel, e a pessoa vai estar ali do seu lado, você vai compartilhando essas coisas, numa simples conversa. Depois disso, você vai colocar uma barra sobre o nome, sobre a palavra homem. Então olha só, Deus sendo nobre, não criou o homem para ser um robô. O homem tinha liberdade de escolhas. Infelizmente rejeitou a relação com Deus. Põe uma barra na palavra homem. Então você vai começar a falar a respeito do pecado. Uma vez que Deus criou o homem com poder, com a possibilidade de escolher, Deus então permitiu que o homem escolhesse. E o homem então escolheu errado. Nós sabemos que o homem escolheu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ao fazer isso ele pecou contra Deus. Porque Deus falou que o dia que eles comessem dessa árvore, eles iriam morrer. E foi isso que aconteceu. Só que a morte que a palavra de Deus cita, na verdade não é a morte instantânea. Tanto que Adão e Eva não morreram instantaneamente. Mas a morte nos fala a respeito da eternidade separada de Deus. A morte ali simboliza separação. Então você vai colocar então a palavra homem aqui embaixo, simbolizando que agora o homem está destituído da presença de Deus. Uma vez que o homem escolheu andar por si mesmo, ele se tornou separado de Deus. Escreva novamente a palavra homem no canto esquerdo inferior. E então, você vai falar que uma vez que o homem pecou, o pecado entrou na vida do homem, Deus então não pode ter comunhão com o pecado. E o homem então está separado de Deus. Escreva a palavra agora pecado, simbolizando que a palavra pecado, ela está mostrando a separação entre Deus e o homem. Coloca a palavra pecado aqui na vertical. Explica agora a separação entre o homem e Deus, causada pelo pecado.
E uma vez que o homem pecou, agora ele está condenado à morte. Então coloque a palavra morte aqui no canto direito e coloque uma seta falando que agora o homem no pecado ele está condenado à morte. Lembrando que essa morte é a separação eterna de Deus. Mostra que o resultado da separação é a morte. O homem está debaixo da condenação da morte eterna. Uma vez feito isso, nós sabemos que o homem tenta, de todas as formas, às vezes, voltar para Deus. Então você vai falar para ele, olha, muitas pessoas tentam se voltar para Deus indo para a igreja, através das boas obras, da religião. E você vai colocar, então, 3 setas, que vão chegar até o meio assim, do papel, indicando que a tentativa do homem de se voltar para Deus, através de igreja, boas obras, religiões. Mas nós sabemos que só há um caminho para voltar para Deus. E esse caminho é Jesus. E esse é o propósito final. Você apresentar Jesus para essa pessoa como sendo o único meio dela voltar para Jesus. De ela voltar para o Senhor. Amém? Então faça 3 setas verticais que vão apenas até a metade do caminho para ilustrar que o homem não pode chegar a Deus por seus próprios méritos. Sabemos que o homem não pode chegar a Deus por si só. Feito isso, você vai desenhar a metade de uma cruz, de uma seta, como se ela saísse aqui da parte de cima até a parte de baixo. E onde você vai começar então a falar do amor de Deus. Deus, uma vez que ele criou o homem em sua imagem e semelhança, Deus então ama o homem. O Senhor nos ama o homem, ama o ímpio, o pecador. E não é desejo de Deus que o homem morra ou esteja separado dele. Então nós começamos a falar aqui do Evangelho, que Deus, por amar tanto o homem, ele enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós na cruz. E você vai expor então o amor de Deus. Jesus ele veio para morrer pelos nossos pecados, para pagar pelos pecados dos homens. Assim ele morreu na cruz do Calvário. Pelo seu sangue, nós podemos hoje voltar e nos relacionar com Deus. E agora é o momento chave. Você vai riscar a palavra homem, você vai colocar o nome da pessoa que você está evangelizando aqui embaixo. Pode ser o nome, vamos supor que é o Renan. Você está pregando para o Renan. Então risque a palavra homem e coloque o nome Renan, o que você está falando aqui embaixo. E diga que Jesus morreu por você na cruz, para que você seja salvo e possa ter vida. Então, feito isso, você vai colocar 2 setas. Então você mostrou que Deus criou o homem para ter comunhão com ele, para a vida. Só que uma vez que o pecado entrou na vida do homem, o homem então está separado de Deus. E ele está condenado o quê? À morte. Mas uma vez que Deus, por amar demais o homem, por amar muito o homem, ele enviou Jesus, seu Filho unigênito, que não tinha pecado, para morrer na cruz por nós. Só que cabe a cada um de nós fazer uma escolha. Ou você escolhe a vida, ou você escolhe a morte. E é muito importante você levar a pessoa a tomar essa decisão. No evangelismo, a pessoa precisa tomar uma decisão. Ou ela decide por Cristo, ou ela não decide por Cristo. Mostra que a morte de Jesus somente poderá salvá-lo se ele fizer uma escolha pessoal. Decidir crer nele, confessando como Senhor da sua vida. Então, é o ponto de decisão. Feito isso, você vai colocar então a outra parte da cruz, que voltando aqui para a vida. Diga-lhe que se ele escolher a vida, ele voltará à comunhão com Deus e será salvo. Faça uma seta vertical na forma de meia cruz voltada para cima. Feito isso, você pode colocar esse versículo, falar esse versículo para ele. João 3,16. Porque Deus me amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que se eu nele crer, eu não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, olha, é uma forma simples de você pregar o Evangelho. Uma pequena folha de papel, numa caneta, em menos de 15, 20 minutos, você pode expor o Evangelho, porque esse é o Evangelho. Jesus veio, morreu em nosso lugar, para que nós pudéssemos voltar a ter vida, e vida em abundância. Então, chegou a esse ponto, você vai perguntar a essa pessoa, e você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se ele disser que sim, é o momento então de você fazer uma oração de confissão. A palavra de Deus diz que se nós crermos em nosso coração e com a nossa boca nós confessarmos a Jesus, nós seremos salvos. Então leve essa pessoa a orar e entregar a vida para Jesus. Amém, queridos. Como você pôde ver nesse simples slide, esse diagrama de evangelismo é algo muito simples de ser feito. Basta você ter um encargo no seu coração
e ter uma pessoa para que você possa compartilhar esses slides, esse diagrama. Eu vou deixar aqui à disposição, você pode me solicitar ele por e-mail, eu vou te passar esse slide por e-mail se você desejar, mas eu quero que você pratique isso. Eu quero que você seja alguém que seja um pescador de homens, que você seja um instrumento de Deus para a salvação de vidas. As pessoas necessitam. Você precisa chegar antes com o Evangelho. Há uma urgência no coração de Deus. Você precisa chegar antes do divórcio. O Evangelho precisa chegar antes das drogas, do suicídio, do assassinato. A palavra de Deus precisa ser pregada. E essa incumbência foi dada a mim e a você. Que eu e você não sejamos negligentes na pregação do Evangelho. Amém, queridos? Então, eu quero deixar um abraço para você. Quero pedir a você, se você puder compartilhar esse vídeo na sua rede social, se inscrever no nosso canal, coloque o seu comentário aqui embaixo no vídeo, nos comentários aqui, é muito importante para mim. Eu preciso saber como tem sido a resposta em relação aos vídeos que nós estamos colocando, se de fato você tem sido edificado, e pedir que você possa então compartilhar conosco do Evangelho. Amém? Um grande abraço, fique com Deus. Amém.